Hoje temos mais um episódio do Na Prática Podcast, Insights que te impulsionam. Hoje eu estou com o Stanislau Bassols. Stanis, é um grande prazer ter você hoje aqui, né? A gente já vinha falando de ter a sua participação, então realmente é um prazer muito grande ter você, compartilhar tuas experiências, tuas ideias aí de múltiplos setores, né? Uma carreira aí extraordinária, né? Uma pessoa extraordinária. Obrigado, Guilherme. Então eu tenho assim, antes de tudo, né? Se a audiência permite esse momento particular, né? Te agradecer mesmo pelas oportunidades ao longo da minha carreira lá atrás. A maioria das pessoas acho que sabe, mas tem muitos seguidores nossos aí que não sabem. Você foi meu último chefe, né, no mundo corporativo. É para você que foi por minha causa que você foi embora. Não foi. Você foi a pessoa que, apesar da excelente relação que a gente tinha, compreendeu o meu momento lá atrás de começar a prática e até deu umas sugestões um pouco diferentes na época. Eu te ouvi, mas enfim, o momento era um momento importante para mim. Então, e depois várias oportunidades, né? Fiquei até preocupado se aquela ruptura que a gente teve ali não ia, de alguma forma, impactar a nossa... Mas algumas vezes depois, né? Pois é, algumas vezes depois. Né? Então, por isso que não. Então, você abriu muitas portas ali no começo também, né? Indicando a gente para empresas que você estava, ou outras que você também não estava. Então, acima de tudo, um super agradecimento. Você tem uma admiração imensa pela sua trajetória aí, pessoal, né? Eu sei todos os seus desafios aí, que não foram poucos para chegar onde você chegou. E é isso aí. Muito orgulho de ter você aqui, de ser teu amigo. Também estou feliz de te ver. É bom ser teu amigo também, você sabe disso. Legal, obrigado. Vamos lá, então vamos falar, a gente escolheu aqui de falar de liderança, falar de desafios do mundo de tecnologia, de meio de pagamento também, onde você está hoje principalmente inserido, né? Assim, além da tua atuação como conselheiro. Mas assim, acho que você passou por diversos cargos de CEO, né? De várias empresas em momentos diferentes. Né? Queria entender de você assim, o que te fez aceitar esses desafios tão diferentes em cada momento, né? E tem muitas pessoas que estão passando por esse momento, ou acabaram de assumir como CEOs, ou estão planejando esse movimento. Acho que pode ser muito valioso entender essa perspectiva. Olha, eu acho que em algum momento, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo aquilo que mais nos move. A gente entende qual que é mais o nosso propósito e a gente vai se conectando. Mas algo que acho que sempre foi claro para mim, acho que desde que comecei a trabalhar, ou até antes, é que eu curto muito aprender. Eu curto muito aprender. É um negócio que me motiva, é uma máquina que me faz todo dia acordar com muita vontade. Em geral, as pessoas perguntam o que te tira o sono. Eu acho que o mais legal é o que faz você acordar todos os dias, né? Essa pergunta acho que a gente tem que responder mais vezes. E para aprender, eu entendi que algumas mudanças assim, relevantes davam um salto importante. Então, em algum momento eu fiquei muito tempo na mesma empresa, né? Fiz uma carreira bem sólida na Telefônica, e que virou em algum momento Vivo. Em diversos segmentos, Em diversos segmentos, trabalhei no mercado de pequenas e médias empresas, no mercado corporativo como um todo, com governo, com pessoa física, ou seja, atuei como local aqui no Brasil, como regional na América Latina, então uma série de funções muito diferentes. Que me propiciou aprender muito. Em algum momento eu achei que eu conhecia bastante, eu estava numa zona de conforto relevante, eu fiz tudo que era possível para sair da zona de conforto. Fui para uma empresa que estava recomeçando, tinha uma marca incrível, que é a VR, tinha uma solidez financeira, tinha algo que eu cada vez mais entendo, que é extremamente importante, que é sócios que são incríveis, são pessoas incríveis, e essa combinação aí me atraiu, porque ao mesmo tempo que eu tinha a solidez de todos esses elementos, eu tinha basicamente uma empresa que estava recomeçando, mas uma ambição muito grande, né? Uma ambição muito grande. Acho que minha conexão com a empresa nesse movimento foi a ambição enorme e a folha em branco. Legal. A combinação das duas coisas me atraiu, mas acho que cada mudança, cada salto, cada diferente que eu fui fazendo ao longo do caminho foi como aprender mais, como fazer uma combinação. E hoje eu tenho muito claro o que me move para cada desafio, o que me mantém em cada desafio. Legal, muito bom.
E sobre teu estilo de liderança, como é que você mesmo define ele? Definir o... Olha, conforme o tempo vai passando, eu entendo cada vez mais que é sobre pessoas, não é sobre coisas. Quando você consegue gerar conexão real com as pessoas, conexão real com o propósito das empresas, conexão real com como o ambiente que você está afeta as demais pessoas, entre elas os clientes, mas também os parceiros, os fornecedores, ou seja, todo mundo que está ao redor, eu acho que você tira um proveito melhor da tua vida e um proveito e leva a algo interessante para aquilo que você está atuando. Acho que quando eu estou exercendo liderança, eu entendo muito claro que eu estou prestando um serviço, que eu facilito as relações entre as pessoas, eu ajudo a habilitar as capacidades que as organizações e as pessoas têm. E se eu pudesse definir de alguma forma, é como fazer com que as pessoas possam ter a melhor versão delas mesmas presentes na maior parte do tempo. Acho que é esse o desafio, né? Como fazer com que todo mundo consiga, a maior parte das pessoas que você está se relacionando ali, ter o máximo delas mesmas no dia a dia. Acho que esse é o bacana. E como você viu tua evolução, assim? Porque você foi, certamente, né? Na vida a gente vai vivendo as experiências e tem alguma coisa assim que te... Cara, acho que se eu pegar de quando comecei a trabalhar, nossa, mudou tudo, foi mudando tudo. Com certeza eu comecei a trabalhar como engenheiro Stanislau, né? Então eu achava que as coisas eram importantes. Em algum momento eu entendi que as pessoas eram importantes, mas eu continuei muito, até da minha personalidade, eu sou muito controlador, né? Eu adoro achar que eu ter a sensação de que eu estou na rédea. E conforme fui evoluindo, eu fui entendendo que quanto mais você consegue habilitar e orquestrar o que está acontecendo no todo, na organização, mais você consegue somar valor. E hoje, então, dando um salto ainda mais adiante, eu tenho muito claro que durante muito tempo, e você chegou a me conhecer nesse tempo, eu estava em setores ou tocando tecnologias que estavam entrando no Vale da Morte, né? Estavam saindo de uso. E eu enxergava, assim, e eu agregava muito valor, indo um pouco contra a tendência, contra o vento. E hoje eu enxergo muito claro que você tem que entender como utilizar o potencial que a organização tem, ou que a empresa, ou que o teu grupo tem, para estar na direção do vento. É esse o trabalho, porque a gente acha que a gente está tomando um monte de decisões pequenas e que elas fazem diferença, mas o que faz a diferença são as pequenas tendências, as pequenas questões que acontecem no dia a dia e que você habilita ou não habilita para que elas aconteçam no máximo possível e que vem com o jeito da empresa de trabalhar, com a cultura, a gente chama isso de cultura, né? Com o jeitão da cultura. Se você consegue colocar a cultura a serviço daquilo que maximiza o propósito da organização que você está e consegue acertar a estratégia desse jeito, dessa forma mais ampla, as coisas acontecem. Eu não tinha essa clareza. Então você termina fazendo um monte de ações comerciais pequenininhas. Não é aqui que você decide se você está num cargo de alta liderança. Aqui você tem que habilitar que as pessoas consigam tocar isso. Mas como fazer isso e como entender com profundidade é algo que torna o trabalho mais sutil e muito mais sofisticado, na minha opinião. E é interessante, é o que me move hoje. Legal. Mas acho que tem a ver com a maturidade também nossa pessoal também, né? De profissional e pessoal. A gente vai aprendendo muito mais, né? Eu, pelo menos, enxergo e movo cada vez mais para ser um só, né? Não tenho... Claro. Acho que em algum momento, acho que talvez esse tenha sido uma evolução. Em algum momento, eu enxergava o meu papel como executivo como o meu papel como pessoa como outro, mas eu sempre fui muito genuíno, que acho que me ajudou muito. Então, eu nunca tive algo muito diferente do que eu sou, mas hoje é 100%. Então, obviamente, as minhas experiências pessoais, boas e difíceis, a paternidade, os desafios que vem com ela, tudo isso aqui
me foi moldando e me ajudando a ter talvez um conjunto maior de habilidades de empatia, porque no final, como que você consegue trabalhar uma organização? Através da empatia. Agora, como desenvolver empatia? Todas as suas relações pessoais estão a serviço disso, né? Então é muito difícil separar quem você é como pessoa de quem você é como profissional, eu acho. Não, acho que não dá, né? E eu acho que você falou uma coisa muito valiosa, que é a história do autoconhecimento, né? Você falou, eu sou pessoa que gosta de controle. A partir do momento que você entendeu que você tem isso, lidar com isso também muda imediatamente, né? Porque então acho que essa dica de buscar o conhecimento de si próprio, né? E de aceitar algumas coisas que são da nossa natureza, mas como que a gente lida com isso, acho que faz toda a diferença. Eu, pelo menos penso muito assim também. É que acho que tem dois passos aqui. Um é, de fato, a gente aceitar, se conhecer e aceitar. O segundo, por outro lado, entender como a gente, por exemplo, eu sou ansioso, sou um pouco controlador, tenho uma intuição em especial para números muito grande e tal. E eu, durante muito tempo, lutava contra esses elementos. E hoje, falo, não, fazem parte de quem eu sou. Então não tento esconder de ninguém o que me deixa ansioso, o que me afeta. Na verdade, ao contrário, ao expor e deixar claro onde eu estou e como eu estou, eu consigo inclusive receber feedbacks mais claros de, ok, agora calma, isso aqui vai acontecer, você segura aí tua ansiedade. Não é exatamente isso que as pessoas comunicam, mas é um pouco do que, por aí, né? do que você consegue ter. Mas faz parte de se conhecer. Mas acho que o difícil aqui no caminho da maturidade, eu tive uma história muito boa. Em algum momento, quando eu tinha acabado de virar diretor, eu era bem novinho, 20 e algo anos, assim, 20 e poucos anos mesmo. E todo mundo falava de maturidade e tal. Aí eu teve um consultor muito bom de pessoas que passou pela área que eu trabalhava. Aí eu encostei nele e falei assim, me ajuda a definir maturidade. E ele era bem mais velho, assim, bem mais velho. Então, bem mais velho do que eu sou hoje, acho. E ele falou assim, olha, eu não sei definir exatamente, né? Mas eu diria o seguinte, quando eu quero alguma coisa, eu quero, quando eu não quero, e eu não sofro nunca por isso. Eu sei que foi a definição que ele me deu, me ajudou em algo, mas não foi. E eu fiquei sempre pensando, né? Falei assim, okay, como que eu defino maturidade? Então hoje, para mim, maturidade é você conhecer qual é o teu propósito, você conhecer como que a tua personalidade, tuas características são percebidas pelos outros e como você afeta os outros, porque uma coisa é como a gente queria que a gente afetasse os outros, outra coisa é como a gente realmente afeta os outros no dia a dia, na vida real. Como a gente passa a atuar a partir dessas duas coisas em prol do nosso objetivo, do nosso propósito, que a gente quer fazer, e como que a gente tenta tornar coerente o que a gente pensa, com o que a gente fala, com o que a gente age. Quando você consegue ter isso bem coordenado, na mesma direção, em sintonia, eu acho que você tem maior chance de ter um bem-estar, né? De ser feliz, né? O que a gente chama de ser feliz, por um lado, e por outro lado, como profissional, a gente consegue atuar com mais verdade, de forma mais genuína. E isso é muito percebido. Hoje eu acho que as pessoas têm um radar para ver o que é genuíno e o que é fake. Porque dentro desse radar, quanto mais genuíno a gente mais preocupado. No meu caso, eu tenho muito claro que o meu propósito passa por aprender, já falei, passa por aportar valor onde eu estou fazendo parte. Eu gosto de imaginar que por eu estar fazendo parte é o que eu estou agregando é algum diferencial, mas fazer os olhos das pessoas que estão próximos de você brilharem mais para você estar presente do que quando você não está. Então, quando eu tenho essa combinação, eu acho que eu estou mais próximo do que é o meu propósito, que me move, do que me faz acordar todos os dias. Como obter isso é sempre um desafio. Então você perguntou logo no começo como que eu tomo decisão. Eu tomo decisão tentando maximizar esse conjunto que é o que me dá bem-estar, né? Acho que se a gente consegue fazer os outros felizes e estando feliz, você está no melhor dos mundos. Legal. E sobre a liderança na perspectiva das equipes, né? Principalmente em ambientes de alta
equipes de alta performance em ambientes de pressão. Acho que a pressão ela é muito comum nos ambientes corporativos, né? E como lidar com isso é sempre um desafio, né? Como é que você vê isso? Pressão faz... Quando você decide ter um objetivo, você está querendo mudar um status quo. Uhum. Porque se não tem um status quo para mudar, você nem precisa da palavra executivo, você precisa ter alguém ali. Tá? Você tem um executivo para conseguir alterar um determinado status quo. Acho que liderança também parte do princípio que você não está seguindo a onda. Né? Se você está numa fileira que está todo mundo correndo na mesma direção, se você está na frente da fileira, ou está no meio da fileira, ou está no final, tudo faz. Você está na mesma fila que tá correndo. Então, liderar e ser executivo passa por mudança que exige, em geral, um nível de gasto de energia importante. No meu caso, o que eu enxergo que é fundamental é conseguir ter um time coeso, mas que seja capaz de se desafiar, seja capaz de ter conflito, que tenha um nível de confiança alto, a partir desse nível de confiança consiga conflitar até chegar em pontos de vista comuns ou negociados, não necessariamente são comuns, mas são negociados, e a partir disso tire a ambiguidade, porque algo que muitas organizações fazem é jogar a ambiguidade para baixo, que é, sei lá, corta custo e aumenta a visibilidade da marca. Assim, cara, ok, isso aqui é ambíguo, quem que vai resolver a ambiguidade? Acho que quanto mais ambíguo mais cabe às pessoas mais seniors estarem se relacionando com isso. E dos meus grupos de direção como que a gente tira a ambiguidade. Não é para conviver com ambiguidade, porque se é para conviver com ambiguidade porque você enxergou uma solução, você tem que orquestrar a solução. Vou utilizar a AI para achar um jeito custos de então não tornar isso ambíguo, né? Então como que você vai orquestrar para que isso aconteça na organização? A organização não vai descobrir, pode descobrir sozinha, mas ela com certeza vai acelerar essa descoberta, essa jornada, esse aprendizado se você orquestrar melhor. Então, acho que quanto mais pressão, mais necessário é você ter esses elementos. Você ter confiança, você ter um conflito que gere valor, que seja propositivo, que chegue em pontos de vista comuns ou negociados e que levem a gente a ter capacidade de tirar a ambiguidade da organização, tendo algo muito comum em termos de objetivo. Algo que eu sempre pergunto para os meus diretos, se a empresa quebrasse, primeiro pelo negativo, se a empresa quebrasse por tua causa, por causa da sua área, ou por causa de qualquer outra área, teria o mesmo sentimento? Uhum. E se a empresa der certo e bater o bônus desse ano por causa da tua área, ou por causa das outras áreas, você teria o mesmo sentimento? Porque se você não está tendo, é porque você não se conectou com o mesmo objetivo comum. Faça um exercício de ter esse objetivo comum. E com o meu time, o que eu peço para eles é que a gente tenha como time de direção um comportamento de time de direção, que significa que o time está aqui em cima. O time não é cada área, o time é a empresa, e a empresa somos nós. Como que a gente atua de uma forma coordenada e conjunta para ser um time. Quando você tem isso funcionando bem, a pressão é bem-vinda, porque a pressão ela está a serviço de algo, né? Senão ela está jogando o tempo inteiro contra. E tem alguma decisão que marcou a tua trajetória, que te trouxe algum aprendizado muito relevante, assim, que você para e lembra, assim? Porque eu acho que isso é um pouco marcante na vida das pessoas, né? Rapaz, decisão... É interessante, né? Eu tenho alguns erros crassos, divertidos, de tudo que é jeito. Vou contar, assim... E inclusive, muitos aconteceram nos meus cargos mais júniores como executivo. Quando... em algum momento, quando eu era superintendente, né? Eu contratei, vou contar uma história, assim. Contratei um gerente que ele tinha uma questão parecida com você, mas nem todo mundo pode brilhar o tempo inteiro. Ele era corintiano. E ele realmente tinha uma paixão pelo Corinthians. E teve a gente tinha que fazer uma peça orçamentária, aquelas coisas, né, de corporação, que tinha uma data, tinha que fazer, e tinha um dia que era importante. Já estava marcado já há um tempão. Ele tinha um jogo do Corinthians e... Eu tô contando a verdade. Ele falou assim, olha, eu não vou fazer esse negócio hoje, porque eu tenho o jogo do Corinthians. Vou embora, sei lá, 5 da tarde, vou pro jogo. Aí eu falei, cara, não dá. De verdade, a gente precisa disso aqui para amanhã. Não vai dar. Dessa vez não vai dar para você assistir. No dia seguinte, ele pediu demissão. Ele fez, entregou com
várias estrelinhas, e no dia seguinte ele pediu demissão. Eu não tinha entendido que o Corinthians era tão importante para ele. E fazia parte do meu papel como líder entender o que é importante para ele. Se eu tivesse entendido a importância, talvez a gente pudesse encontrar algum meio do caminho diferente. Então você realmente entender as necessidades de quem você trabalha no âmbito pessoal e profissional, porque a pessoa é uma só, é algo que em algum momento eu realmente entendi que é importante, pelo menos com os teus diretos. Quanto mais você conseguir conciliar, porque eu não era uma pessoa que eu queria perder. Uma pessoa que eu queria... Fazer diferença, né? Que fazia diferença, que eu gostava dela, eu tinha bastante empatia, me sentia bem com ela, mas eu não tinha lido... minha empatia não tinha sido perfeita, porque eu não tinha lido essa necessidade. E tem outras, sei lá, teve uma vez que eu assumi... quando eu assumi a minha primeira diretoria, o meu... Não, ainda era superintendente. Logo depois eu me tornei diretor. Me passaram um determinado conjunto de responsabilidades, e uma delas era incentivos. Incentivo a vendas. E o meu líder na época falou assim, olha, você toca, tem 4 temas aqui que você está tocando, 3 são muito relevantes, estão críticos, estão caminhando muito mal, foca neles, e o incentivo a vendas, que está indo bem, você não precisa entrar nem olhar, toca tranquilo. Ótimo. Passaram-se, sei lá, poucas semanas, meses talvez, mas muito pouco. O presidente, o CEO da empresa, recebeu uma reclamação de uma vendedora da área. A área tinha centenas de vendedores com remuneração alta, que atuavam com clientes com alto perfil, né? Médias e grandes empresas. E que o pagamento do bônus do incentivo à venda estava totalmente errado. E era verdade. Era verdade. E a gente arrumou, acertou tudo e tal, mas o ponto que eu aprendi foi você é responsável pelo todo. Você não é responsável por partes, você não é responsável porque falam que você... Né? Ou por que falam que é importante. E quando algo acontece crítico... Você tinha que ter verificado, né? Tipo isso. Porque o meu ponto é, talvez eu não tivesse visto. Mas o fato de eu ter me omitido me fez ter um sentimento pessoal muito, muito difícil. E esse foi o aprendizado para frente. E foi um aprendizado para frente. Inclusive, como que você faz perguntas amplas, né? Tá tudo certo? Tem algo que eu deveria me preocupar? Quando você faz perguntas mais... Em geral, a gente quer perguntar o detalhe, o específico. Mas quando você faz perguntas mais amplas, você também dá oportunidade para as pessoas pensarem... E se você dá tempo para que elas respondam, né? Me responde aqui no calor. Que é o que está acontecendo aqui com a gente. Mas, aí você perde alguma coisa. Mas quando você tem dessa possibilidade, as pessoas conseguem trazer para você um quadro mais completo. De novo, não é você sozinho, mas se tiver feito a pergunta ampla, pode vir. Quanto mais sênior, mais relevante. Né? Você falou que eu tenho diversas funções. Né? Uma das funções que eu tenho hoje é como conselheiro. Como conselheiro, você não está executando. Tua função não é executivo. Tua função é ajudar na construção da estratégia, que a estratégia seja implementada, e o principal objetivo de qualquer estratégia é fazer com que o negócio continue vivo, com que ele se perpetue. É esse o campo de trabalho. E aí você ter curiosidade e fazer cada vez mais perguntas amplas e não específicas é ainda mais relevante. Né? Então, conforme você vai aumentando a senioridade e sofisticando a complexidade do que você traz de valor, isso aqui se torna mais importante. Perfeito, claríssimo. Tá bom. Você falou um pouco ali atrás de que você teve na tua trajetória e até uma característica, né, talvez de capacidades que você foi desenvolvendo de entrar em negócios em momentos de ruptura ou de que a tecnologia estava obsoleta e tendo que ter uma reinvenção aí, né? Como, na hora que você assume a liderança num ambiente desse, qual que é o grande desafio? Acho que o primeiro desafio, eu vivi algumas situações assim, né? Então, quando eu trabalhava com telecomunicações, tiveram diversas ondas de tecnologia e eu trabalhei tanto com tecnologias que estavam nascendo, com fibra, acho que eu trabalhei até o primeiro 1 milhão de fibras lá na Vivo, ou algo parecido com isso, ao mesmo tempo em que eu trabalhei com, sei lá, telefonia fixa. Em algum momento, as pessoas não sabem, mas existiu. Trabalhei com tecnologias de link de dados que morreram. Depois eu fui para a VR, onde eu já contei, né? A empresa estava voltando para o mercado e tinha o espaço de grandes empresas estava tomado. Então, era começar pequenas e médias empresas, que era algo novo para a indústria. Fui para a Sky, que
tá bem até hoje, o que me deixa muito feliz, mas estava num momento em que estava passando pela revolução do streaming, por várias mudanças no formato e dos acordos de conteúdo, que precisava se reinventar. Tinha inclusive uma empresa, agora fiquei interessante falar isso, mas uma empresa americana que era dona da Sky, queria sair do Brasil, né? Como lidar com várias coisas ao mesmo tempo e também ajudar a empresa a fazer a venda. E depois agora a Cielo, que era uma empresa que estava no meio num ponto de turnaround, já tinha feito talvez um lado mais financeiro do turnaround, mas que faltava se reconectar com o mercado, clientes. Então passei por muitas mudanças. O que eu acho que é o comum de todas elas, que acho que é a origem da tua pergunta, que elemento comum. E como mover, né? Porque tem uma inércia, né? A parte para mim mais interessante é que, como eu sempre estava nessas situações passei muitas vezes por essas situações de turnaround, mesmo na Mastercard, não falei da Mastercard, né? Mesmo na Mastercard, a Mastercard tem um espírito ela estava mudando, né, de ser só um meio de pagamento para ter uma série de outros serviços. Como levar a empresa a ter uma predominância de receitas que venham de outros serviços que não só os FIIs básicos do serviço principal, era algo desafiador para a empresa. Mas acho que os outros eram turnarounds mais bem marcados. Num turnaround, o que eu aprendi é que quando você pergunta para a organização, você sempre tem pessoas que sabem o que tá acontecendo. Então, o desafio é como conectar a execução, as pessoas que movem com a capacidade de realização, e, em geral, é tirar travas que as organizações com o tempo vão colocando, né? Quando você tem uma organização que cresce muito, você tem que criar políticas, burocracias, questões, e são relevantes. Só que elas serviam a um determinado propósito num determinado contexto. Quando você muda o contexto novo exige novas práticas, novas tecnologias, novas formas de trabalho, novas atuações, que muitas vezes até estão presentes na organização, mas que estão de alguma forma tamponado, né? Tamponado é quando você coloca numa solução algo para manter ela no mesmo pH, né? Você está tentando mudar o pH da solução. Você não pode ter uma solução tamponada aqui. E aí a escuta é relevante. Escuta e diminuir o tempo. Acho que o principal ponto é como você consegue escutar a organização e colocar muito sentido de urgência. Porque é o sentido de urgência que no final move. Porque se algo pode acontecer depois de amanhã, daqui a 2 dias, daqui a 3 dias, não acontece. E aí eu sigo quase que um manual. É verdade. Você perguntou que eu vou... Tem e aí é meu jeito, né? Tem um autor que chama Kotter, que ele fez um manualzinho que é o que eu sigo. Primeiro, ter certeza que está todo mundo com o mesmo sentido de urgência, estabelecer uma direção, para isso você precisa ouvir a organização, para onde que você vai, né? Como que você vai atuar. Mobilizar as pessoas em torno dessa direção, desse plano e estabelecer quick wins, porque os quick wins são muito relevantes. Porque eles fazem as pessoas acreditarem que realmente agora vai ser diferente, que você vai... Que é possível, né? Que é possível mudar. E quando você tem tudo isso aqui caminhando, você começa a levar a organização para algum outro patamar para fazer mudanças mais cruciais. E aí você entra em outro eixo de mudanças que sejam mais ácidas, agudas. Agora, se não tem muito sentido de urgência, as coisas não acontecem. Se não está todo mundo na mesma direção, as coisas não acontecem. Eu já vivi alguns exemplos em organizações que a gente trabalha, onde tem uma direção até já dada, supostamente comunicada, né? Todo mundo foi avisado daquilo, participou de um processo ali, mas aí você não vê aquilo ainda permear. Acho que é um pouco isso que você está falando, que é que quick wins, como é que eu de fato mudo ali. Porque o grande ponto é que parece que não entrou. O discurso, assim, né? O PowerPoint, o Excel, eles aceitam bastante coisa, mas se não aconteceu essa semana, por que vai acontecer na próxima? Então é esse o espírito da mudança. E para isso, aí você passa a ter que ter capacidades de mensurar. Você falou de aprendizados, né? Uma outra coisa que eu aprendi, e que eu falo várias vezes ao longo da minha vida, que é o que você não mede, você não está gerindo. Eu aprendi isso aqui em espanhol, o que não se mide não se gestiona. Dá para saber de onde eu aprendi, né? Então, se você não cria
Você fez tudo isso, você não cria capacidades de mensuração muito claras, uma linguagem comum a partir dessas mensurações, fica algo muito complexo. E as pessoas têm que correr atrás de um goal comum, que também é um outro problema. Se você compartimenta muito essa mudança, eu acho que eu estou fazendo meu papel, mas de repente eu estou te atrapalhando em algo que é mais importante. Então, como coordenar isso, eu acho que é algo que, de fato, a alta direção tem que trabalhar de uma forma muito, muito clara. Mas os elementos são os que eu falei inicialmente. Legal. E o tema da cultura organizacional, você falou um pouquinho, citou isso ali atrás numa das suas falas aqui. Como é que, nesse papel de CEO, como é que você trabalha essa questão da cultura associada a esses processos de transformação? O que de prático dá para fazer para, de fato, mover isso? Enfim, é um tema complexo, né? Interessante. A gente começou falando sobre o indivíduo, né? E quando a gente estava falando sobre o que eu enxergava da liderança, né? Eu trouxe que algo fundamental é você se conhecer. Eu acho que para um líder, principalmente um líder que está entrando numa organização, num desafio, dependendo do nível de mudança que ele tem, né? Da falta, em especial do desconhecimento, você conseguir acessar e entender quais são os elementos de cultura. O que são os elementos de cultura? Os elementos de cultura quais são os heróis, quais são os momentos heróicos daquela empresa e os heróis daquela empresa? Quais são os vilões daquela empresa e os momentos de insucesso? Como que você atua nos momentos de crise ou nos momentos críticos? Como que as decisões são tomadas no dia a dia por quem está realizando os principais feitos da empresa? Entender e acessar esses elementos, que é um tema bem relevante, porque quando você entende a cultura, o primeiro ponto é como você faz para ter certeza que a partir da cultura instalada você consegue ter algum nível de resultado com aquilo que você está propondo. O segundo ponto é, ok, eu acessei a cultura, eu entendi como é a cultura, como que eu altero a cultura? E como que eu mensuro as alterações de cultura? Se você não trata soft skill como hard skill, se a organização passa a acreditar, a organização acredita que só o budget é o que move a empresa, você passa a ter uma incapacidade de trabalhar com a cultura. Mas quando você entende, na organização atual eu sei quais são os eixos culturais que são importantes para a organização no momento que ela está trabalhando hoje. A gente simplificou isso de uma forma muito clara em posturas que são esperadas. A gente contrata e demite, e aqui está um elemento importante, a gente toma as decisões hard, tenta tomar as decisões hard a partir desses elementos. Isso aqui é o que no final garante que você está... Se você estabeleceu que essa cultura, que o to go, e de novo, você não consegue dar cavalo de pau em cultura, você consegue alterar a cada ano alguns graus. E depois de muitos anos você chegou no ponto que você precisava. Mas garantindo que a entrada e saídas estão indo para essa direção, e quem está dentro está vendo que as decisões estão sendo tomadas nessa direção, nesse contexto, mas elas entendem por quê. Acho que um dos pontos para entender as mudanças culturais, as pessoas entenderem por que elas estão acontecendo, elas estão a serviço do quê, como elas são afetadas por aquilo, ou seja, what's on it for me, né? O que eu ganho com isso? E é importante, é genuíno. Muitas vezes a gente fala assim, o time de venda está preocupado com incentivo. Sim, está preocupado com incentivo, é o que enche a geladeira deles. Quantos projetos a gente já não trabalhou juntos que isso aqui era um elemento relevante e que não dá para ir contra. Então, quando você entende o que está nessa mudança para as pessoas, e aí você dá tanto instrumentos para que elas possam aprender e se desenvolver nessa direção, quanto principalmente exemplo e coerência nas tomadas de decisões, aí você consegue ir alterando a cultura. E a cultura está a serviço, a cultura talvez seja o elemento mais estratégico da organização, que mais habilita que um determinado objetivo ou propósito seja alcançado. Como entender isso de uma forma mais sutil, acho que é um grande desafio. Por isso que eu hoje enxergo os cargos mais seniors como muito responsáveis por fazer esse entendimento e conduzir a empresa dentro dessa direção. Porque é aqui que você altera o jogo. Você não altera o jogo falando, olha, mandando um e-mail, a partir de hoje todo mundo corta 10% de custos. Não, essa empresa precisa ser mais austera. Quais são os comportamentos que você espera para que ela tenha mais austeridade? Porque você consegue fazer momentos de corte de custos, isso aqui qualquer um consegue. Você não precisa, na minha opinião, você não precisa de executivos extremamente qualificados para fazer um
um único artigo. Mas quando você cria uma capacidade de tornar a empresa mais eficiente, aí já é outra coisa. Como que ela passa a aprender com o que ela está fazendo de um jeito permanente. Aí são elementos que são diferentes, né? Como articular para chegar... mais duradouros. Sim, lembra que eu falei que o objetivo dos líderes da empresa é perpetuar a empresa? Então, como que você faz com que isso aconteça? Legal. Agora, falando um pouco de você, assim, você é conhecido por quem já trabalhou com você como uma pessoa que tem habilidades destacadas de análise, de facilidade com números que você mesmo falou, né? Como é que você equilibra a intuição com essa parte hiper, vamos dizer, racional? Se eu te contar a verdade, é interessante como... Sabe que eu demorei muito tempo para me convencer. Eu sempre... Bom com números eu sempre fui... Então, o que é ótimo, né? Facilita muito, mas seja quando eu estava no colégio, na faculdade, ou qualquer outra coisa que tenha passado que tivesse um papel, uma caneta ou um computador. Porém, eu demorei para me convencer que eu era analítico. Por quê? Porque eu tenho uma intuição muito boa. Eu me sinto muito intuitivo. Acho que todos nós somos. Só que a intuição, eu aprendi muito rápido, ela é só um pedacinho da construção. E a grande parte das vezes eu estou certo na minha intuição. O problema é a pequena parte. É aqui que acho que está onde você mais consegue somar valor. E eu tive, em especial quando eu estava no Telefônica, um mentor muito fantástico que você podia trazer aqui um dia. Uma das pessoas que mais me influenciou você já trouxe aqui, mas está faltando uma. E eu aprendi com ele como ele me cobrava muito nesse lado analítico. Eu aprendi a combinar minha intuição com esse lado mais analítico. E como eu tenho essa facilidade com números, todo mundo começou a me enxergar mais com esse lado analítico. Mas eu tenho uma intuição muito marcada. Na verdade, onde eu sempre tive mais desafio, foi em fazer algo que eu sei que você gosta de fazer, que é estar na ponta. E hoje, em algum momento, eu me forcei muito a estar na ponta. Hoje, para mim, é o mais natural. Mas não é... Se você olhar meu MBTI... Não seria, né? Eu sou... eu sou muito mais de intuição do que de tocar nas coisas. Meu N é meu ponto fraco, porque meu N é muito grande no MBTI. Eu sou muito intuitivo. Como que eu faço para equilibrar este ponto que para mim é mais desafiador? E estar presente no dia a dia, é conversar com as pessoas, é acessar, em especial visitar bastante as operações. E em especial as operações mais massivas, que é onde os pequenos detalhes fazem a diferença. E às vezes a gente, quando está no alto da organização, você imagina que você tem um determinado procedimento, um determinado acordo, um determinado incentivo, e quando você vai para a rua, assim, né? Você descobre que a pessoa está tomando a decisão porque... está com 3 telas a mais no app de vendas para fazer a venda do produto A versus o produto B que está com 3 telas a menos. E que isso aqui está movimentando ela. Se é isso que está movimentando ela, vamos alterar. Em vez de falar, olha... Porque, de novo, volto porque muitas lideranças fazem. Você vira e fala assim, não, a rua está errada, pessoal, você tem que fazer as 3 telas a mais. Não, a gente que tem que acertar para diminuir a quantidade de telas que o cara está tendo que passar ali para fazer aquela operação. Acho que essa combinação que dá a sutileza e que ajuda a gente a fazer esses pequenos detalhes fazem as grandes transformações. Como dominar esses pequenos detalhes? Só estando em campo. Não tem jeito. Né? Não tem jeito. E pessoalmente. Não dá para fazer só por controle remoto. Claro. Agora, tem um monte de coisa que você falou aqui que eu acho que são dicas ou práticas que são atemporais, vamos dizer assim. Eu diria que nos próximos 10 anos vai continuar provavelmente fazendo sentido o CEO ou quem está liderando tomar esses cuidados ou essas atitudes, enfim. Mas falando um pouco agora do momento, entrando um pouco mais no campo de tecnologia, de evoluções, para o CEO, ainda não vamos falar de meio de pagamento, mas para o CEO, o que você vê para um CEO que vai estar liderando, vai ter posições aí como CEO para os próximos 10 anos? Que competências, ou que coisas você acha que são coisas ou novas ou que tem que estar atento nesse momento? Olha... Acho que a pergunta que o CEO, o vice-presidente, o diretor, o gerente, o supervisor e o analista tem que fazer agora é onde eu realmente aporto valor. Se você entrar agora no chat GPT e perguntar qual deveria ser a estratégia da Cielo, a resposta dele não vai ser horrível. A resposta dele vai ser bem ok.
Vai ser bem, bem possível. Ok, mas isso aqui é um genérico. Onde eu aporto valor? Porque se for esse genérico, meu comitê de direção, minha diretoria executiva, a gente não vai estar aportando valor. Aprender a usar as tecnologias que estão disponíveis todas, falei de AI, mas posso falar qualquer outra coisa, é um papel fundamental, mas o ponto, acho que é entender onde a gente está trazendo um valor diferencial. Esse valor diferencial, durante algum tempo, sei lá, 20 anos, 30 anos, talvez fosse coordenar as informações para que a tomada de decisão fosse razoavelmente baseada em dados. Isso aqui já virou básico do básico do básico. Então, conforme o tempo vai passando e a sociedade e as tecnologias vão evoluindo, o espaço onde a gente aporta valor, ele vai se sofisticando. Então, acho que a pergunta é, dada a contemporaneidade, e isso vale para sempre, continua valendo, onde a gente aporta valor? Onde a gente de fato aporta valor? Se a gente aporta valor na cobrança, não, eu cobro o resultado... o que você faz? Eu cobro o resultado do meu time. Se essa frase, daqui a pouco está automatizado. A gente vai ter... Aliás, já está automatizado hoje. Você pega hoje e sem usar algo muito sofisticado. Você combina machine learning que tem 10, 15 anos com um chatbot, você consegue cobrar as pessoas razoavelmente automaticamente. Das tecnologias que estão presentes aí há uma década. Não estou falando de um agent AI, estou falando de agentic AI, estou falando de algo bem simples. Então, o meu ponto é como que a gente entende onde de verdade a gente está levando uma transformação, conduzindo uma mudança que faz sentido para o objetivo da organização. Fantástico. E agora falando sobre meios de pagamento, né? De novo, você está num ecossistema, não é nenhuma indústria, né? Porque tem vários, e o Brasil tem as suas especificidades também nesse ecossistema. Poucas. Poucas. E que está também num processo de transformação, como tudo, mas especialmente tecnologia, Pix, tem uma série de elementos aí que a gente ouve, né? Então conta um pouco pra gente, um pouco do que aconteceu, qual a tua síntese assim, dos movimentos mais recentes, o que vocês veem como principais tendências para frente. Interessante. Para falar dos movimentos mais recentes, você tem que recuperar um pouco. O Brasil foi uma geografia que rapidamente aderiu aos meios digitais de pagamento há muito tempo. Então, tinha um quadro de um oligopólio, assim, poucas empresas atuando em meios de pagamento há muito tempo, né? Volta a 15 anos, mas que caminhavam e cresciam e desenvolviam o mercado. Em algum momento o regulador brasileiro fez alterações muito, muito marcantes, né? Garantiu que as diversas partes no meio de pagamento de cartões, que são a adquirência, bandeira e o emissor, fossem agentes que pudessem atuar independentemente, conseguiu fomentar a competição de um jeito incrível. O Brasil teve que criar soluções para o crédito, para concessão de crédito diferenciadas. Então a gente tem aqui o parcelado, que é algo que você paga o cartão de crédito em um mês e o parcelado em N parcelas, algo que é brasileiro. O Brasil também passou a ter em algum momento o débito e o crédito num único cartão, que é algo que também é raro, não tem outra geografia. Então o Brasil passou a ter a capacidade de você fazer antecipação do recebível, né? Então, quando um lojista faz uma venda, transita pelo universo de pagamentos, com cartão, por exemplo, ele tem o direito a receber aquele valor, que ele vai receber conforme vai sendo pago. Então, daqui a um mês, no caso do crédito, no parcelado daqui a N meses. Só que ele passou a ter a capacidade de fazer antecipação desse valor. E a antecipação passou a poder acontecer por qualquer agente financeiro que tivesse habilitado ali pelo Banco Central, que é um nível de competição que não existe em nenhuma outra geografia, que faz com que a competição seja feroz, né? Dentro desse contexto, o Brasil ainda inovou criando o Pix, que de alguma forma trouxe uma ferramenta de transferência, mas também se tornou uma ferramenta de pagamento potente e relevante, com vários desafios de segurança.
Algo que nós na Cielo, acho que desde sempre, hoje muito claramente a gente entende, se você tem uma transação, uma compra e uma venda, a gente tem a capacidade de participar, adicionando valor. O que é adicionar valor? O que é uma transação? Uma transação é algo que precisa ter segurança, certo? O que você pensa quando você pensa no meio de pagamento? Precisa ter segurança, precisa estar presente em todo lugar, né? Se você não tem ubiquidade, não está presente em todo lugar, você desconfia. Imagina que você vai viajar para uma cidade e fala assim, não sei se o meio de pagamento qualquer que seja vai funcionar. Você fala assim, cara, então esse meio de pagamento não me serve. Então precisa ter ubiquidade. E precisa ser simples, né? Se ele se torna algo muito sofisticado, muito complexo, você vai ter menos chance de aderência. Como que a gente faz para conferir tudo isso em cada transação? Em garantir que cada transação tem uma chance menor de ter uma fraude ou ter um problema, mas que ela seja muito simples e que ela esteja presente em qualquer meio que você esteja querendo que ela esteja presente, né? Tem uma transação entre duas empresas. Ok, ótimo, para a gente é uma transação. Como que eu faço para aportar valor nessa transação? Vou aumentar o nível de controle, vou aumentar a capacidade de relatório. Então, tendo isso muito claro, a gente terminou se conectando com o dia a dia. Para dar um exemplo, vai do Pix. O Pix, para a gente, é uma fonte importante de resultado. Por quê? Porque pega um varejista que tem inúmeras lojas. Ele não está na frente de todos os caixas. Se ele coloca um QR Code estático para fazer um pagamento por Pix, alguém pode ir lá colocar imagina que alguém passando e colocando um adesivo do QR Code diferente passa a desviar o pagamento, o faturamento. Pode ter sido alguém que trabalha ali ou qualquer outra pessoa. Fraudador qualquer, né? Um fraudador qualquer. Como você faz para dar para ele mais segurança? Então a gente a indústria criou, né, o QR Code dinâmico que transita pela maquininha ou por qualquer outro device, equipamento que o cliente tenha e que facilita. Como que a gente faz para pegar um outro varejista que tem uma necessidade enorme de integração e precisa simplificar? Vou dar um exemplo talvez até diferente. Num sistema de entrada de um teatro que você precisa gerar o ticket e conferir esse ticket. Se você faz tudo isso num equipamento que tenha integrado o meio de pagamento, muito melhor. Porque você vai ter um equipamento único, o equipamento já está lá presente. Um posto de gasolina precisa ter algo que toca, algo mais físico, porque o cara está com a mão suja, ele não vai conseguir entrar num computador ou numa tela de celular. Então, entender onde você tira, que complexidade que você está resolvendo é importante. Até porque isso aqui é interessante, porque a gente falou de intuição, né? É intuitivo para todas as pessoas. Você vai num supermercado, você fica ali algum tempo decidindo se você vai levar a bebida A ou a bebida B, ou a marca A ou a marca B, ou o pacote de camarão do tamanho 2 centímetros ou de 10 centímetros. Fica um tempão ali. Quando você chega no caixa, você olha a fila, você está absolutamente sem paciência. E você gastou um tempo enorme fazendo uma escolha ali e você está sem paciência no caixa. E é isso, o pagamento é um momento de fricção. Como você diminui a fricção desse pagamento é algo que vai estar sempre presente. Como que você confere segurança vai estar sempre presente. Então a gente está passando por inúmeras mudanças, né? Então, sei lá, o Brasil daqui a pouco vai ter o Drex, vai ter uma figura da moeda eletrônica. Vai ser mais uma onda de mudança. Então, as mudanças vão vir, mas a necessidade de você trazer segurança, ubiquidade e simplicidade vai estar presente o tempo inteiro. Legal. É um princípio mais simples. É mais né? simples. Não tão fácil, mas simples de entender. E aí, para finalizar, queria que você desse aqui, sei lá, para quem está assumindo como CEO agora ou está planejando esse movimento, né? Quais são as 2 dicas de ouro que você daria para a pessoa que está nesse momento da carreira? Ela está assumindo como CEO. O que eu sempre falo, é sobre pessoas, sobre cultura, sobre soft skills, porque o resto você tá habilitado. E tem um livro, vamos ver se eu vou lembrar. Nossa, me sumiu o nome do livro. Um livro que eu ganhei de uma consultoria, inclusive, que fala, sei lá, as 10 coisas mais importantes do CEO. E quando você lê o livro, você fala, é impossível. É impossível, porque você tem que gerir os stakeholders. Então, se você tem um conselho, você tem que gerir o conselho. Se você tem acionistas, você tem que gerir os acionistas e o conselho. Você tem que ter bold movements com o teu time, né? Tomar as decisões importantes de time para ter certeza que você tem o time dos seus sonhos. E se não é o time dos seus sonhos, você tem que transformar no time dos seus sonhos.
Tem que ter certeza que o resto da empresa segue isso, tem que ter certeza que você está mobilizando a organização numa determinada direção, você tem que gerir bem os fornecedores que estão ao redor da empresa, tem que estar por cima do que está acontecendo em termos de tendências da indústria. Quando você soma tudo isso e fala que tem 24/7 em algo de vida pessoal, tem que gostar muito do que você faz. Tem que entender qual que é o teu propósito. Por que isso te move? Porque se o que te move é só dinheiro e poder, em algum momento você vai ter que mudar de desafio. Vai mudar de novo, vai mudar de novo. Então você vê muitas vezes algumas carreiras de CEO em especial que ficam muito curtas. Eu acho que quando a gente consegue se conectar com isso, e se conecta em especial com as organizações que a gente está entrando, a gente consegue ter um ciclo de aportação de valor claro. Acho que o importante é ter certeza que quando a gente está saindo dos desafios, a gente deixou a empresa mais conectada com aquilo que eu disse que é um dos propósitos básicos, que é tá perene. A gente está deixando a empresa muito melhor do que quando a gente entrou. Quando você tem isso presente, é bacana e vale a pena. Então tem que fazer valer a pena, porque não vai ser pouco tempo, tem que ser muito legal no período que você está fazendo. Então, legal. Como transformar isso em algo legal, algo que te conecta com aquilo que você gosta, acho que é um dos desafios mais bacanas. Cara, super bom papo. Obrigado pelas dicas aí, pelos assuntos variados que a gente passou, especialmente por liderança, né? Acho que você é um cara que inspira muita gente. Então, obrigado mesmo. Foi um prazer ter você aqui. O prazer foi meu, foi divertido aqui. Obrigado. Legal. Chegamos ao final de mais um Na Prática podcast. Se você ficou até aqui, curta, compartilhe e até a próxima.